Boa noite, pessoal. Tudo bom? Chegamos aí à quarta-feira, né? Nosso terceiro dia aí da Semana da Biologia do Polo de Volta Redonda. Hoje nós temos mais 3 apresentações, tá? O nosso convidado já chegou, que é o Ricardo Wagner. Já vou fazer a apresentação dele. Antes disso, vou só colocar 2 videozinhos pequenos para vocês verem, de 2 localidades aqui da região nossa e que são campos abertos para pesquisa de qualquer aluno que tiver interesse e tiver viabilidade para poder realizar essas pesquisas aqui na região. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela aqui. A primeira vai ser o Parque Fluvial do Médio Paraíba do Sul, situado no município de Pinheiral. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural de Pinheiral e o Centro de Referência em Educação Ambiental Casa Verde apresentam o Parque Fluvial do Médio Paraíba do Sul. O conceito de parques fluviais tem início no Rio de Janeiro, com o objetivo de coibir a degradação das margens dos rios fluminenses, causada principalmente pelas ocupações ao longo dos rios. Os parques são projetados para prevenir a ocupação desordenada, recuperar a vegetação e preservar os recursos naturais de uma região, favorecendo o desenvolvimento de diversas atividades culturais, de lazer, esporte e turismo. Visam ainda garantir mais quantidade e qualidade de água para o consumo da população, fortalecendo também os corredores verdes de Mata Atlântica, restaurando a biodiversidade, defendendo o clima e evitando o assoreamento dos rios. A área do Parque Fluvial do Médio Paraíba do Sul contempla em sua totalidade aproximadamente 500 mil metros quadrados, sendo 92% dessa área dentro da faixa marginal de proteção do Rio Paraíba do Sul. Em toda a extensão do parque, existem diversas áreas de reflorestamento com espécies nativas da Mata Atlântica, como o ingá, a aroeira, sibipiruna, ipê, guapuruvu, entre outras. O Parque Fluvial do Médio Paraíba do Sul oferece à população de Pinheiral e às cidades vizinhas diferentes atividades de esporte e lazer. Além de utilizar as quadras esportivas, os visitantes contam com uma pista para caminhada e diversos pontos para a realização de piqueniques e outras atividades que podem ser realizadas ao ar livre em contato com a natureza. O Centro de Referência em Educação Ambiental Casa Verde realiza no parque diversas atividades de educação ambiental, com grupos escolares e outras instituições. Dentre as atividades realizadas, vale destacar as visitas monitoradas, onde são apresentadas inúmeras temáticas ambientais. Grande parte do Parque Fluvial está situada na área da Revis do Médio Paraíba do Sul. O Refúgio de Vida Silvestre é uma área sob regime especial de gestão, que visa proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora e da fauna residente ou migratória.
Uma espécie endêmica da bacia do Rio Paraíba do Sul e ameaçada de extinção é o cágado roge, mais conhecido como cágado do Paraíba. Olá pessoal, eu sou Ana Carolina Calegari, coordenadora da Sala Verde Paraíba do Sul, presente aqui no Centro Universitário de Volta Redonda. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a Sala Verde e o que é uma Sala Verde. Sala Verde é uma proposta feita pelo Ministério do Meio Ambiente a qualquer instituição que tenha interesse em ter um espaço de difusão de educação ambiental e sustentabilidade. Nós aqui do Unifor participamos do edital e fomos contemplados com a primeira Sala Verde de Volta Redonda. O que é de fato a Sala Verde? O Ministério do Meio Ambiente solicita que a instituição interessada ofereça mesas, cadeiras e estantes dentro de uma estrutura, uma sala, e em contrapartida ele nos oferece gratuitamente, ao longo do ano, diversas produções bibliográficas da área de meio ambiente, sustentabilidade e educação ambiental. E o que a gente faz com esse material? Além da gente compor a sala, que se torna um espaço aberto para a comunidade, onde as pessoas podem vir, utilizar a literatura, fazer pesquisas, elas também podem vir participar de oficinas, minicursos, palestras e aprenderem de uma forma bem interessante, bem agradável, a desenvolver tecnologias sustentáveis. Além de receber as pessoas aqui na Sala Verde, nós também reunimos todo o material, todo o conhecimento que temos, junto com a equipe de professores e alunos, e vamos para a rua, quero dizer, vamos a escolas interessadas, a centros comunitários, enfim, qualquer pessoa que assinalar interesse em receber conhecimento e difundir educação ambiental, a Sala Verde estará lá. Se você acredita na nossa mensagem e tem vontade de participar conosco, venha para a Sala Verde. Pois bem, pessoal, vocês acabaram de ver aqui um vídeo da Prefeitura Municipal de Pinheiral, tá? Queremos agradecer a Prefeitura, e também do Centro Universitário de Volta Redonda, a Unifoa. Também queremos agradecer essa parceria, na pessoa da professora Ana Carolina Calegari, tá? E agora, iniciando a nossa palestra de hoje, quero convidar aqui o Ricardo Wagner. Ele é biólogo, especialista em licenciamento e gestão, mestre em biodiversidade e unidades de conservação, gestor das unidades Revisa Estadual Médio Paraíba e Revisa Estadual da Lagoa da Turferia. Ele vem agora trazer para a gente a apresentação, o papel do biólogo na gestão de unidades de conservação. Ricardo, com você a palavra. Seu áudio está desligado. Agora, tudo bom, Jefferson? Boa noite. Boa noite a todos. Na verdade, é um prazer poder estar aí conversando um pouquinho sobre a profissão, né, que tantos amamos, que nós todos amamos tanto, e que a gente enfrenta tantos desafios ao longo desse... Tá vendo direitinho? Não estou me vendo, só um minutinho. Sim, aqui está normal. Então, o convite, sim, na verdade, foi aceito de pronto, né? É um prazer sempre falar um pouquinho sobre a nossa profissão. E aí, nesse momento de hoje, a gente fala, a ideia é falar um pouquinho sobre o trabalho que eu exerço atualmente, né? Como gestor de unidade de conservação, tendo como formação a biologia, da conservação do Estado, né? Que bem falou. E aí, ao longo dessa apresentação, a ideia é a gente fazer interface com algumas ações que, sem o biólogo, né, sem a pessoa do biólogo, sem o profissional biólogo, a gente ficaria, assim, seria muito mais difícil a execução das nossas ações de forma mais qualificada. Então, ao longo da apresentação, vocês vão ver que, na gestão de uma unidade em si, desde a sua fase de criação até a gestão em si e a sua qualificação, tem interface com a profissão a todo momento. Então, a ideia é apresentar, né, o Refúgio de Vida Silvestre Estadual do Médio Paraíba,
e aí fazer aí alguns comentários, né, fazer algumas correlações com a nossa produção, acho que vai ser bem produtivo. Bom, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Não, né? Agora foi. Não. Agora está vindo aqui. Conseguiram ver? Agora a apresentação. Sim, sim. Sim, agora sim. Isso. Então, acho que agora a gente está plotando a apresentação em tela para todo mundo ver. E aí a gente batendo um papo, né, e falando um pouquinho sobre o que seria realmente a interface dele com a gestão das unidades, à medida que a gente vai avançando aí, apresentando um pouquinho do trabalho também, que a gente não pode perder esse espaço de falar com tantos colegas sobre o desafio que é gerir uma unidade de conservação, né? Ricardo, só te interromper um minutinho, dá um clique em cima da palavra ocultar, porque ela aparece para a gente aqui também. Aí pode ser que tenha alguma coisa escrita atrás dela. Tinha. Bom, vamos lá. Bom, como o Jefferson já muito bem falou, né, meu nome é Ricardo, eu sou formado na Universidade Severino de Sombra, aqui em Vassouras, especialista em licenciamento e gestão pelo UBM, Barra Mansa. Em 2019, mestrado em Biodiversidade e Unidade de Conservação pela Escola Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico. Atualmente estou como gestor dessas duas unidades de conservação da categoria Refúgio de Vida Silvestre, administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente, né, o INEA. Né, as unidades de conservação se concentram de forma dentro da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas, né, que é responsável, né, pelo gerenciamento e coordenação de todos os projetos que envolvem a gestão dessas áreas, dentro de uma gerência específica, que é a nossa gerência de unidades de conservação, e atualmente nós somos 38 unidades de conservação, aproximadamente 475 mil hectares de áreas protegidas dentro do estado do Rio de Janeiro, né, com bioma Mata. Bom, o Refúgio de Vida Silvestre, que é essa unidade que nós responsáveis hoje, né, diretamente na linha de frente da gestão, foi uma unidade recém-criada, né, muito nova, digo que estamos ainda engatinhando para a efetiva gestão da unidade, né, para que a gente possa chegar lá na nota 10 da questão da gestão. Pouquíssimos tempos, mas a gente tem bastante avanço nesse pouco tempo, né? E aí a ideia está um pouquinho para vocês. Essa aí é um retrato da unidade que a gente está falando, né? São o Refúgio no Médio Paraíba, 11 mil hectares, 13 municípios, principal característica de proteção, que é o ambiente do Rio Paraíba do Sul, né? A gente que mora aqui na região do Médio Paraíba, a gente vivencia e vive, né, a convivência com o Rio Paraíba todo momento, né? A gente teve até aí uma palhinha no vídeo da Secretaria de Meio Ambiente de Pinheiral, né, junto com o pessoal da Sala Verde da Unifoa, mencionou um pouquinho o refúgio, a gente está ali muito colado, né, somos confrontantes diretos do Parque Fluvial, né, em Pinheiral, então falamos e temos, assim, objetivos em comum, né, enquanto áreas protegidas e unidades de conservação. Bom, o refúgio, ele tem esse desenho, assim, muito popular no quesito de áreas protegidas, né, de unidade de conservação, porque o nosso principal de proteção é o Rio Paraíba do Sul, faixa marginal de proteção e algum fragmento mais bem conservado que a gente possa, por ainda, encontrar, né. Com todos os objetivos que foram citados do Parque Fluvial, a gente pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? A questão de qualidade e quantidade de água, proteção das espécies que estão correlacionadas a esse ambiente, tanto as que a gente vê quanto as que a gente não. E aí eu falo da aquática, né? Que está ali, tanto de flora, fauna, toda a biodiversidade que está ali, né, envolvida com o ambiente do Rio Paraíba do Sul.
né? A gente tem um contexto social importantíssimo nessa unidade de conservação, que é por conta do fornecimento de água, né? Abastecimento público, e aí sim o ser humano sente um pouco na pele, nós que estamos aqui na região sofremos, os cariocas que estão lá no Rio de Janeiro também sofrem, porque grande parte da água que eles no Rio Guandu, né, ou que eles usam no Rio Guandu, é oriunda da transposição, né, em Santa Cecília, né, mas por que eu estou falando isso tudo? Porque foi um desafio enorme, né, a proposição e criação dessa unidade de conservação, o refúgio no Médio Paraíba, e criação, idealização, criação, né, e efetivo decreto ou lei que, né, cria aquela unidade de conservação, até a gente conseguir esse documento, a gente tem um caminho muito longo, né, um caminho de estudos, um caminho de levantamentos bibliográficos, um caminho de estudos sobre uma determinada, um determinado atrativo, né, e a todo momento a gente segue uma ação, que é o SNUC, né, a Lei 9985 de 2000, e ela dá um passo a passo para que um órgão, né, seja ele municipal, estadual ou federal, proponha a criação de uma unidade. Então a gente tem que se munir de informações, né, e essas informações, muitas das vezes, meus amigos, são produzidas por nós, biólogos, né. O estudo no Médio Paraíba, né, o estudo de criação dessa unidade de conservação, inclusive, em específico, a gente pode destacar algumas coisas bem importantes, né? 2 grandes estudos que foram utilizados para a proposição dessa unidade foram produzidos quase que como autoria principal biólogos, né? Um deles, né, um colega biólogo que fez um estudo, a dissertação de mestrado sobre o cágado do Paraíba, né, na região ali de Pinheiral, muito vizinho ao Parque Fluvial, né, onde comprovou a ocorrência desse bicho ali, inclusive com áreas de nidificação, ou seja, temos uma relevância importante para a proteção de uma espécie que está entre as 25 mais ameaçadas do mundo, né, quando a gente fala de quelônios. A gente tem estudos, né, de monitoramento da fauna aquática, que já são feitos há quase 15 anos, que tem como coordenação um biólogo, um ictiofauna, e que foi utilizado como referência para a proposição da unidade, como indicação de atributos, né, para que a gente possa propor uma unidade de conservação, assim como em outros casos. Então, até a gente chegar à efetividade da criação de uma unidade, a gente já tem uma interface enorme com a profissão biologia, né, com o biólogo. Corroborando com os estudos, contribuindo com as de campo e nos ajudando a identificar quais são os preços de uma determinada área, né, para que a gente possa utilizá-los como ferramentas de gestão ao longo da sua, né. Então, antes da criação, a gente já pôde falar um pouquinho que a gente tem muita interface com a unidade de conservação, né? Vamos ver agora algumas ações que a gente vem desenvolvendo ao longo da gestão da unidade em si, já muito focado nos objetivos de criação da unidade. No nosso caso do Refúgio no Médio Paraíba em específico, questão, né, da proteção da flora, né? Aí a gente tem uma referência do que a gente tem de flora na nossa unidade de conservação. Qual que é a flora que a gente está falando nesse caso, né? O Rio Paraíba do Sul é um leito de rio, né, onde a gente tem as suas margens quase que na sua totalidade hoje sem ocupação de alguma formação vegetal, né, alguma florestal de preferência. Esse é o retrato de uma que a gente tem, as margens do Paraíba, que reflete um pouco o que a gente pensa como visão, como missão, né, como objetivo aqui na unidade. Tornar os ambientes e as margens do rio, né, dessa forma. Então, a gente já tem uma proteção, né? E aí, eu já te falo, áreas que a gente não tem esse tipo de informação hoje, a gente tem que recuperar. E aí são outros objetivos que a gente tem mais lá na frente, que também tem uma interface conosco, né? Hoje em dia, a gente tem o levantamento, né, feito pelo INEA, Secretaria de Estado do Ambiente, sobre a flora endêmica do Estado do Rio de Janeiro. Conversando com grande parte da equipe que participou, né, desses estudos,
justificar que eles encontraram diversas espécies, né, ameaçadas, ou espécies que não eram encontradas no estado do Rio de Janeiro há algum tempo, em fragmentos pequenos, né, não nesses grandes fragmentos que a gente tem hoje, né, protegidos, que é enorme, mas que os fragmentos demonstraram também que tem a sua riqueza, né, e esses fragmentos muito bem as notas de matas ciliares que a gente tem aqui hoje bem conservadas, né, como, por exemplo, um retrato desse daí. Esse daí, infelizmente, a gente não achou no passado, mas pode ser um retrato, tá? Então, identificar, né, a importância, né, ou as principais características da flora tem uma interface conosco também, né? Apesar dos nossos amigos, né, nossos colegas assim de vida, os engenheiros florestais terem uma especialidade assim muito legal em relação à identificação de flora, com isso biólogos que têm muita especialidade também nessa quesito, né? Biólogos especializados em taxonomia, né? Biólogos especializados em identificação botânica, né? Pós-faculdade. Então, a gente tem muito campo na questão da flora e unidade de conservação tem essa interface, da gente identificar também quais são os principais pontos da questão que envolve flora, né? E aí a gente, né, para a nossa fauna é o nosso, o que chama mais a nossa atenção, né, é o que mais aproxima a gente da natureza muitas das vezes, né? Para a pessoa que não está muito com o ambiente, né, os urbanoides aí na vida, quando se deparam com a fauna, eles conseguem se sensibilizar, né, e ela realmente é o que traz para a gente alguns instrumentos de sensibilização. Todas essas imagens aí, né, a onça-parda foi numa área vizinha, dentro da unidade de conservação, mas todas as outras, né, a capivara, o tucano, né, todas elas, eles foram tirados da nossa equipe, dentro das nossas ações, dentro do limite da unidade, então comprova que a gente tem uma riqueza, uma biodiversidade associada a esse ambiente enorme, né? E aí pergunto a vocês, quem vocês acham que produziram os melhores estudos, ou os melhores não, né, mas os que foram mais utilizados na criação da unidade de conservação? Nós biólogos temos parte disso, né? Hoje, a gente tem alguns programas de observação de fauna no INEA, né? O mais consolidado é atualmente o programa Vem Passear em Ar, né? Vem Passear em Ar RJ, que é um circuito para observação de aves, né? Um calendário onde o INEA propõe um final de semana a cada mês o estímulo à atividade de observação de ave em uma de conservação administrada por, né? Então, a gente roda o Estado promovendo essas através desse calendário, e aí, qual que é o mote? Observar a nossa avifauna, né? O que a gente tem associado aqui. Temos biólogos hoje que são guias, né? Guarda-partes, agentes ambientais nas nossas unidades que são guias, são fotógrafos de natureza hoje, produzem informações científicas fantásticas através da guiagem, né? E da indicação de áreas para observar, né? A tal da ciência, né? Não precisa ser formado também, que a pessoa pode produzir. Então, a questão da observação da fauna está diretamente ligado a nós, né? E aí, trazendo mais um contexto da questão da espécie, né? Falamos sobre o Roggen ali, né? Vimos uma palhinha sobre o Roggen ali no vídeo do pessoal da Secretaria de Meio Ambiente de Pinheiral, né? E aí a gente chama atenção para uma outra espécie, uma espécie que a gente não vê, né? O Roggen também é bem difícil, mas ele é mais próximo a nós, que fica mais difícil, mas uma espécie assim também endêmica na nossa região, aradíssima, né? Há muito tempo atrás foi um dos principais recursos pesqueiros na nossa região, né? Que é o surubim do Paraíba, né? Esse bichinho aí parecendo um bagre, todo pintado, e está entre as 10 espécies mais ameaçadas do estado, né, junto com algumas outras, né, formigueiro do litoral, o próprio cágado de Roggen, né, enfim. Esse é um bichinho que ele é endêmico do Rio Paraíba do Sul, com a área de São Paulo até Campos, né, mas hoje pouquíssimo mesmo áreas de ocorrências comprovadas, né. E qual que é a interface dele com nós, biólogos?
é uma experiência que hoje, né, o refúgio representa o INEA junto ao colegiado do Plano Nacional de Conservação de Espécies Ameaçadas do Rio Paraíba do Sul, né, onde é proposto um plano, né, o PAN Rio Paraíba do Sul é o plano nacional mais antigo do CMBio, completou 10 anos agora em 2020, né, com divulgações espalhadas em toda a bacia do Rio Paraíba do Sul, né. Na verdade, são 5 espécies que são protegidas, né, que são abarcadas por ações do PAN, mas o surubim está dentro dela, o cágado de Rogers, são diversos especialistas que trabalham com indicação de ações, com recolhimento de material, com a formulação de banco genético, com a estimulação de criação para reintrodução em alguns trechos de ocorrência comprovada, né? E a gente tem casos assim fantásticos para falar para vocês sobre a interface da biologia, né? Temos biólogos, né? Biólogos e veterinários, especialistas nesse grupo né? Temos a galera do crustáceo, né? Especialistas da Bahia que trabalham com crustáceos, né? São fantásticos, fantástico conhecimento deles sobre isso, sobre o tema. Temos os ictiólogos que trabalham aqui na nossa região com o monitoramento da nossa fauna aquática aqui, né? Que tem uma interface enorme. Temos do projeto Piabanha, ali na região de Itaucara, mais para o norte fluminense, na região do domínio das ilhas fluviais, né? Que tem um trabalho assim lindo sobre a produção de 3 espécies ameaçadas, o surubim do Paraíba, a piabanha e a grumatã. Eles têm um trabalho fantástico de reintrodução dessa espécie no Paraíba, já vale a pena conhecer, né? Enfim, e aí o nosso queridinho, que é o nosso símbolo, né? O cágado do Paraíba, entre as 25 ameaçadas. Como eu falei para vocês no início, a gente tem um estudo de uma dissertação de mestrado da UF Niterói, do Fernando Matias, um colega, que fez o estudo de levantamento durante 2 anos, João Santos, o biólogo, professor na região de Volta Redonda, super atuante na questão de proteção dessa espécie também, um colega aí de missão, né, que atua bastante nessa área do ROG, é uma referência para a gente aqui na região. Então, foram 2 pessoas, assim, que para a nossa região são nossas referências em relação a esse bicho, né, que a gente pode pesquisar, falar sobre, que são biólogos, são apaixonados por essa espécie, sobre o estudo dela, né, e que tem uma interface muito legal. O ROG é o nosso símbolo, está super ameaçado. Hoje a gente tem algumas ações de prospecções marcadas com o pessoal do CMBio, né, que estuda esse bicho aí já há bastante tempo. A gente tem já nos últimos 3 anos comprovado a localização dele também essa na região de Barão de Paranã, pertinho da nossa sede, inclusive com aparecimento de filhotes, né? O ovo e o ninho a gente não encontrou ainda, mas os filhotes sim. E tem um trabalho aí hercúleo em relação a isso, né? Tudo que a gente falou agora, na verdade, é o trabalho que, no âmbito da unidade de conservação, são trabalhos desenvolvidos pelos analistas ambientais, né? Os analistas, muitas das vezes, são biólogos concursados ou contratados que trabalham na produção de uma informação ou para a execução de uma determinada atividade, né? Seja ela um programa, seja ela uma atividade específica, né? E que, ao longo do tempo, podem ser, assim, muito diversificada, né? Desde uma ação direta a uma educação ambiental. A pesquisa, a promoção de pesquisa e o apoio à promoção de conhecimento tem uma interface dos 2 lados. Tanto do lado da nossa equipe, conhecer, né, o que a gente tem ou as de conhecimento que a gente tem, para que a gente possa, a cada dia mais, aprofundar os nossos estudos e conhecer melhor o que é as unidades, mas também do lado do pesquisador, que são os nossos parceiros, nossos grandes parceiros, né, na questão da promoção do conhecimento, de descobrir o que a unidade protege, de identificar qual o melhor caminho de gestão, né, e o biólogo está aí. Essa foto é bem, né, ela nem estava para essa apresentação, mas é bem emblemática, que eu mostro vocês na telinha aqui, ó, 3 biólogos. Andara Carvalho, agente ambiental, que trabalhou com a gente até o final do ano passado, bióloga, região aqui também, se não me engano,
UBM, o Unifoa, né, mas super atuante com a gente, fazendo um trabalho de biometria, né, da fauna aquática ali, junto com os pesquisadores. Temos 2 colegas aqui, biólogos, a Sandra, analista ambiental do INEA, da superintendência ali de Volta Redonda, trabalhando com coleta de água, de um projeto de monitoramento de água, né, também no Rio Paraíba do Sul. E o outro colega aí de Boina, né, que é o Michel Bar, ictiólogo, hoje coordena o nosso projeto de monitoramento da fauna aquática no Rio Paraíba do Sul, tá? Conhece muito o que a gente tem de peixe aqui no Rio, pode dar uma aula para a gente aí a qualquer momento, tá? Essa pessoa aqui é o nosso conhecimento, faz a ciência, não é bióloga, mas está quase lá, né? É uma pescadora que vive no Rio, está todo dia no Rio, tira muita espécie exótica para a gente, porque a principal fonte de pesca ali, de interesse dela é a tilápia. E para a gente, se ela tilar do Rio, tá legal. E, como eu falei para vocês, promover a recuperação de áreas degradadas é também um dos objetivos de criação dessa unidade, né? Ou de quase todas as unidades que a gente tem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e Brasil afora, né? E a promoção de recuperação de áreas degradadas envolve, né, a elaboração de alguns estudos, né? No nosso âmbito do INEA, é o projeto de restauração florestal, né, conhecido também como Projeto de Recuperação de Área Degradada, PRAD, né, para que a gente possa efetivamente executar uma ação de recuperação dentro de uma unidade de conservação, a gente tem que ter aprovado um projeto de restauração florestal, né, e a gente tem inúmeros biólogos que assinam a RTs sobre a elaboração de projetos de restauração florestal, né? Colegas que trabalham com essa interface direto, né, para a elaboração desses estudos, assim que são vinculados a obrigações legais, por exemplo, do licenciamento ambiental, né? Acredito que ao longo da semana, se já não falaram, irão ter alguma interface do biólogo com a questão do licenciamento ambiental, né? Mas é a produção de estudos, né? A produção de estudos técnicos que originam ações no campo, seja dentro ou fora de unidade de conservação, né? Mais uma imagem que aí já tem um foco na questão do turismo, que é um objetivo nosso quanto de unidade de conservação, a promoção do turismo sustentável, né, garantindo o uso adequado de recursos naturais. No nosso caso, como unidade de conservação de proteção integral, é uso somente indireto, e esses aí são alguns dos tipos de uso indireto, né? A contemplação, a diversão, né? O trekking, que desde que ordenado, impacto, né? E aí, mais uma vez, foto muito bem clara, né? A gente tem aqui esse ciclista aqui disfarçado, na verdade é um biólogo disfarçado de ciclista, Alan Beltin, né? Hoje soldado do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, foi coordenador dos agentes ambientais aqui na nossa região, aqui do Parque Estadual da Serra da Concórdia, contribuiu muito para a gestão da nossa unidade, né? Com a sua vivência pessoal, a sua necessidade profissional, propôs um circuito de bike em uma unidade de conservação, né, alinhando a questão do mínimo impacto, do local ideal para o desenvolvimento da atividade, enfim, super importante o trabalho do turismo, né? Então, um biólogo identificando ações turísticas de mínimo impacto, né? Olha só, mais uma interface da biologia na questão da gestão de unidade de conservação. Aqui embaixo, no caiaque, né, são 2 colegas, né, que eu mencionei para vocês, o Fernando Matias e o Bruno Santos, colegas que vivenciam o Rio Paraíba de uma forma que eu convido todos para vocês que tiverem a oportunidade de ver. A gente hoje tem uma imagem do Rio Paraíba do Sul como uma grande vala, mas isso não é verdade. A gente tem muita biodiversidade, muita coisa, muito ambiente, que dá inveja em muito lugar aí próximo ao Pantanal, por exemplo, né? Apesar de eles estarem sofrendo lá, fazendo apenas uma brincadeira, mas a gente tem uma biodiversidade, um ambiente magnífico, que é o Rio Paraíba do Sul, muito bem conservado. A gente costuma falar que trechos entre municípios são os trechos mais bem conservados. Os trechos que passam dentro do município, a gente sabe por quê, né, que ele está detonado, né? Tem uma espécie, né, que vive na calha dele ali, que é a pior para a conservação. Somos nós, né, os seres humanos.
E aí o lado bom, né, o lado legal, o lado assim que dá uma esperança para a gente de um futuro melhor, né? E aí não preciso nem falar para vocês que o biólogo tem uma interface com a atividade de educação, né? Isso é fantástico. A gente tem um leque enorme de informações que a gente pode passar para essa garotada, passar para a criançada, né? Desde a biologia molecular, DNA, passando pela questão da biologia envolvendo saúde, na nossa saúde, até a questão da biologia envolvendo a questão ambiental, né? Ou a inter-relação entre todos, né? Porque o ambiente é saúde, né? É vida. Então, a gente tem muita informação. A profissão fala de vida, né? A gente trabalha em unidade de conservação, a gente protege vida, seja ela animal, né? Ou nós mesmos. Então, educação ambiental está dentro da nossa profissão, né? A gente estuda para isso, né? Quem é biólogo licenciado da licenciatura, então, né? Nasceu para isso, eu acredito, né? Para passar o conhecimento. Então, isso aí é mais uma interface, não seja, além de uma interface da profissão, é um objetivo de criação da unidade de conservação, a promoção de atividade, tá? Então, mais uma interface das nossas ações de unidade de conservação com a profissão biólogo, né? Isso aí é um dado técnico que eu falei para vocês sobre em relação à questão da importância social do Rio Paraíba. Nós somos uma fonte de água da região sudeste, né? A principal fonte, ou a única, né? Ainda visível. 14 milhões de pessoas abastecidas, mais ou menos 7 milhões só lá no Rio de Janeiro. Então, os cariocas só bebem água porque a gente tem aqui no Rio Paraíba do Sul. Se acabar aqui, acaba para todo mundo, né? Nem tão bonito, mas que no final a gente fica feliz, que são o combate, que é a nossa missão árdua, o combate à degradação ambiental, o que vai, né, de encontro aos objetivos de vida e de profissão, e que o biólogo também está correlacionado, né? Ao lado esquerdo aí na imagem, uma belíssima onça parda fêmea capturada aqui em Dorândia, em 2018, né? Por Deus, né, e por sorte divina, o produtor rural não matou ela, comunicou os agentes ambientais na região, e aí nós, agente ambiental do INEA, fomos na região, pegamos esse animal, encaminhamos para o zoológico fez uma semana de triagem, todos os exames necessários, esse animal foi lindo e solto dentro de uma floresta próxima aqui na nossa região, e graças a Deus vive muito bem. A gente não consegue monitorar, porque a gente não tem nenhum equipamento de monitoramento, mas a gente acredita que ela esteja muito bem, porque o local que ela foi solta tem amplas condições de natureza. E aí, quem que cuidou desse bicho no zoológico? Biólogos. Quem que assinou o termo de apreensão para poder transferir esse animal da propriedade rural até o seu setor de delito? Biólogos. Quem atestou a sanidade animal para ele ser solto? Biólogos. Beleza? Pessoal, à direita da imagem, poluição, né, efluente sanitário causado pelos nós, seres humanos. A gente tem aí um problema de impacto ambiental no Rio Paraíba do Sul, causado principalmente por conta de efluentes sanitários, né? É fácil com o biólogo pela questão da análise química, bioquímica. A gente tem laboratórios de análise de água hoje dentro do INEA, ou tratados que trabalham com esse tipo de análise. Temos engenheiros químicos, temos biólogos dentro do laboratório, então é mais uma interface. Isso aí são alguns conflitos e pressões, né, que a gente tem aí na unidade de conservação, mas que se refletem para todas as unidades de conservação do nosso território, infelizmente. Supressão de vegetação, lixo, ocupação desordenada, extração mineral ilegal, fogo, que a gente tem vivenciado isso na pele nos últimos meses, né, por conta da época de seca e visto nas mídias sociais o que está acontecendo no Pantanal e na Amazônia, né, e tráfico de animal, apanha, apreensão de animal silvestre, pesca irregular. Todos esses crimes ambientais, a tipificação dele, a elaboração de historia, né, o laudo de um animal que foi apreendido, né, a identificação das espécies que foram suprimidas, né, todos esses laudos, todas essas interfaces, a gente tem algo que nos ajuda, que nos corrobora para a elaboração dos pareceres,
né, ou dos laudos técnicos, ou dos relatórios de vistoria. Vai depender do nosso objetivo específico. Né? Relatórios de incêndio, todos eles têm interface conosco. A nossa profissão tem muito conhecimento e correlação com essas atividades. Então, a gente tem que fiscalizar para coibir também. Tá? Pessoal, e aí, no âmbito de gestão de unidade de conservação, é sempre importante a gente saber de onde a gente veio, mas principalmente na gestão em si, a gente tem que saber onde que a gente quer chegar. Né? E aí, um dos nossos objetivos é consolidar as nossas ações de educação ambiental, que infelizmente a gente teve aí um baque por conta dessa loucura que a gente está vivendo com a pandemia, né? Que afastou, teve a gente repensar o nosso modo de vida, incremento das nossas institucional, que está diretamente ligado com a nossa qualidade, né, ou qualificação dos nossos serviços, incentiva as nossas pesquisas científicas, né, então chamar os nossos biólogos formados, mestrandos, né, pós-doutorados ou doutorandos, para nos ajudar em conhecer o que a gente tem, e efetivar uma aproximação com o poder público municipal e a sociedade, que é uma das coisas que a gente está fazendo aqui hoje, participando da Semana da Biologia, falando sobre o nosso trabalho, né, que não só falar sobre a interface da biologia com a nossa profissão em si, mas também aproximar vocês do nosso dia a dia. Né? Então, é importante que a gente saiba para onde a gente quer ir. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? Isso é um dito aí muito bem colocado. Então, a gente sabe para onde que a gente quer ir a médio e longo prazo. Isso aí é uma imagem para vocês ficarem na cabeça, um pouquinho do Rio Paraíba do Sul, do jeito que a gente gosta, que a gente acha bonito, né? E que a gente pretende replicá-los ao longo desses 245 quilômetros de 13 municípios que ele está existente. Pessoal, isso aí é um pouquinho do Ricardo, biólogo, que vivencia aí a gestão de unidades de conservação há 10 anos, desde 2009. Eu me formei na faculdade, logo em seguida eu tive o privilégio e a sorte de ser convidado para participar da gestão do Parque Estadual da Serra da Concórdia, em 2009. Né? Anos depois eu assumi a gestão dessa unidade, depois eu participei de outros estudos técnicos e agora como gestor dessas unidades de conservação da categoria refúgio. Né? Então, é um pouquinho para falar para vocês. A biologia é um desafio, né? Nenhum biólogo fica milionário, né? Mas a gente fica muito realizado, eu tenho certeza que isso é um reflexo para todos vocês, meus colegas. Né? Então, feliz a gente está vazio, mas tendo certeza que nossa missão é muito importante. Então é isso, pessoal. Eu acho que o que eu tinha para falar para vocês em relação à questão da biologia em si, né? E a gente de interface com a nossa profissão é isso. Vocês puderam ver que o biólogo está a todo momento, né, envolvido diretamente com a gestão de unidade de conservação. Se alguém me perguntar, Ricardo, toda unidade de conservação tem um biólogo? Não. Eu, por coincidência, sou gestor da unidade de conservação, mas tenho outros colegas geólogos, engenheiros ambientais, engenheiros florestais, que são gestores de unidade de conservação, mas que em algum momento sente a falta de um biólogo na equipe. Então, é isso, porque a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado, a gente tem que valorizar a nossa profissão, né? Porque se a gente não valorizar ela, vai ser difícil a gente vencer. Então, é isso. Muito obrigado, pessoal. E essa é um pouquinho da mensagem que eu tinha a passar para vocês. Não desanime. Ricardo, obrigado aí pela sua palestra. Acho que o pessoal gostou muito. Tem uma pergunta que eu encontrei aqui no chat, aqui da Fernanda. Ela perguntou se existe um programa que possa recolher esses animais quando eles são encontrados próximos às casas. Olha só, o que a gente orienta, e aí essa é uma interface que a gente tem, inclusive, com as comunidades que estão no entorno das unidades de conservação. Né? O INEA, as unidades de conservação, né, os centros, os escritórios, né, de gestão das unidades de conservação como um todo, sempre serão um ponto de referência, né, de busca de informação, de interface com a comunidade no tocante a de captura de fauna silvestre. Né? Muitas das vezes a gente tem algumas
dificuldades logísticas, né? E aí, o que a gente faz? A gente busca também que a pessoa faça um contato com o poder público municipal. A gente tem alguns aqui em nossa região, e as secretarias de meio ambiente dos municípios têm, assim, disposição e uma capacitação, um conhecimento super legal também para poder receber essa demanda. Então, a minha dica seria essa: entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente do município, que você está lotado, que você está situado. Se você conseguir aí um retorno, ótimo. Num segundo momento, procurar, assim, o INEA, né, se tiver um órgão, o Instituto Estadual do Ambiente, alguns próximo, procure-nos, né, unidade de conservação, ou seja, o pessoal na superintendência também. E, por um último momento, os nossos, né, do CBMERG, que também podem nos auxiliar em algum momento. Perfeito, Ricardo, bem esclarecido. Bom, agradeço novamente aí a sua disponibilidade, por ter participado aqui com a gente. Você é inspiração para todo mundo. O pessoal aqui falando aqui, ó, palestra inspiradora e tal. Então, assim, fica muito feliz que você possa ter participado com a gente e esperamos em outros eventos que acontecerem aí, a gente poder contar com você. Eu te agradeço a todos mais uma vez pelo convite, tá? E sempre que puder, sempre que for importante, a gente está aí disposto a conversar. E assim que a gente conseguir passar esse período de pandemia, essa loucura toda que a gente está vivendo, fica o convite para vocês poderem conhecerem um pouquinho do nosso dia a dia, do refúgio, da gestão da unidade. A nossa sede fica em Barão de Ju-Paraná, em Valença. De quebra, vocês vão conhecer 2 unidades de conservação da Serra da Concórdia, 3, na verdade, né? O refúgio do Médio Paraíba, o Doutor Feira, e o operacional é praticamente tudo junto ali. Então, fica aí o convite e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Valeu, obrigado, Ricardo. Valeu. Jefferson, Oi, Vanessa. faça a pergunta do Danilo para ele. O Danilo fez uma pergunta aí no chat. Deixa eu trocar de janela aqui. Opa. Sim. Ricardo, a unidade tem projetos de recuperação de mata ciliar de trechos do Rio Paraíba? Envolve os produtores rurais que podem estar no entorno? Danilo, vamos lá. A gente hoje, as nossas principais demandas para projetos de restauração são oriundos de compensação, são oriundos de obrigações legais. O que são isso? São compensatórias, né, onde uma empresa que vai se instalar na região tem que compensar, né, a incorporação daquela empresa com algumas ações de restauração. Muitas das vezes, a superintendência indica o território de unidade para que a gente possa recuperá-los, né? E outras vezes com projetos, com linhas de recursos, né? Que a gente tem algumas instituições que financiam, também utilizam a nossa unidade como ser o local para a incorporação desse projeto, que muitas das vezes também são ações de recuperação. É importante a gente colocar uma situação assim, bem delicada, né, que envolve diretamente a gestão da unidade. Nem toda área dentro dos limites da unidade de conservação são áreas com regularização fundiária efetiva, ou seja, nem toda área que está dentro do limite da unidade de conservação é de posse do Estado, né? No nosso caso, Refúgio de Vida Silvestre é uma unidade de conservação, apesar de estar no grupo de proteção integral, permite que as áreas particulares inseridas dentro dos limites permaneçam de posse do proprietário, ou seja, continuam de forma particular, mas que não tenham assim um conflito com os objetivos da unidade. E aí isso é apenas para contribuir com a nossa análise. Então, veja bem, se eu em algum momento recebo uma demanda por uma obrigação legal de indicação de uma área, seja ela dentro dos limites da unidade, né, e que esteja em posse ainda do proprietário, né, que o Estado não tenha desapropriado, por exemplo, a gente conversa com o proprietário. Se ele tiver de acordo, se for de interesse dele recuperar essa faixa marginal de proteção, que pode ser, inclusive, uma obrigação legal dele, prevista no cadastro ambiental rural, por exemplo, né,
ou numa adequação ambiental na propriedade dele, que ele, porventura, esteja fazendo, a gente tem possibilidade de indicação, sim, né? Indicar uma compensatória para dentro de uma unidade de ação, mas que com a concordância do proprietário atual. Muitas das vezes, a gente primeiro conversar com o proprietário para saber se ele está disposto. E aí sim, a gente estimula todo proprietário que esteja hoje com alguma sobreposição aos limites da unidade de conservação, seja o refúgio ou não, e que tem interesse em recuperar aquela área que está ali sobreposta, procure o Estado, porque vai ser uma das áreas prioritárias para a gente indicar para essas ações, essas obrigações. Então, sim, eu acho que né? Mas aí existem bastante coisas que a gente precisa conversar do âmbito legal e do âmbito do proprietário, né? Também. Ricardo, para finalizar, duas perguntas em uma aqui. Se existe algum projeto para prevenir incêndios, e a outra, possui alguma lei de punição para quem pratica desmatamentos? Existe algum projeto que trabalhe nisso? Finaliza. Olha, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, está com um efetivo de 200 guarda-partes. Eles estão distribuídos nas 38 unidades de conservação que eu mencionei, algumas com maior efetivo, outras com menor efetivo, de acordo com a demanda, né? Então, a gente tem hoje um corpo de servidores, né, de colaboradores, que são os agentes ambientais, que, dentre as atividades que eles exercem, que são inúmeras, né, manejo de trilha, educação ambiental, orientação ao visitante, né, todas essas atividades, tem a principal, assim, que foi o grande mote desses cargos, que é a questão do combate a incêndio, tá? Gente, capacidades treinados para o combate a incêndio, né, em nossas unidades. O Estado vem, ao longo do tempo, fazendo a aquisição de alguns materiais, né, de combate a incêndio, para facilitar e qualificar o nosso trabalho, né, diminuindo riscos, né, e aumentando o sucesso, né, no combate direto. Então, essas são algumas ações. Mas a gente tem muito a melhorar ainda, né, bastante. O efetivo em unidades ainda é pequeno. A questão de equipamento de infraestrutura ainda a gente tem algumas situações que cresce de melhoria, mas comparado a um cenário assim nacional de infraestrutura, né, de dinâmica, né, de efetivo, está assim relativamente bem, né? A gente tem que ser otimista. Então, sim, temos alguns planos em relação à questão de combate a incêndio, está no nosso dia a dia, fora o trabalho preventivo, que eu acho que é o trabalho principal, que é o trabalho de emissão de notificações preventivas de incêndio nas propriedades no entorno das unidades de conservação, e a conscientização, gente. Se a gente não conseguir conscientizar a população, se o ser humano efetivamente não entender de que tudo esse trabalho que a gente faz não é para aquela equipe, é para a sociedade, a gente não vai ter sucesso. E aí nós, como biólogos, temos essa missão, né, de disseminar essas informações. O quesito fiscalização, repressão, multa, né, a gente hoje se embasa na legislação que a gente tem, né? A gente tem as principais legislações, né, de crimes ambientais, né, 9651, que é o nosso Código Florestal, né, o antigo Código Florestal de 60, né, agora de 2012, o mais atual. Temos a nossa 3467, que é a Lei de Crimes Ambientais do Estado do Rio de Janeiro. Todas elas tipificam diversas infrações ambientais, né? Então, a gente tem ali bastante coisa que a gente tem como qualificar, né, e quantificar como infração ambiental e que gera uma valoração de aplicação de uma multa, tá? Então, a gente tem alguns instrumentos, sim. De conservação, a gente tem um agente ambiental com poder de polícia administrativo, que no mínimo né, que tem a autorização e a capacitação e competência para emitir autos de contratação ou documentos administrativos do INEA, que no final geram as multas ambientais, né? Perfeito, Ricardo. Tem um recado para você da Glaucia aqui, ó. Ricardo, parabéns pela ótima palestra, um dos melhores gestores que já conheci, uma ótima pessoa que me fez amar o meio ambiente, mesmo fazendo pedagogia. A Glaucia é uma querida, foi voluntária nossa, estagiária, mora em torno de uma unidade, vivencia o que é a gestão de uma unidade de conservação,
viu a gente lutar pela implantação de uma unidade de conservação ali na região que ela mora. Glaucio, te agradeço o reconhecimento, né? Eu acho que é gratificante para nós saber que todo o esforço tem o reconhecimento, mesmo que de poucos, mas é gratificante. Obrigado. Perfeito, perfeito. Obrigado, Ricardo. Valeu, Então, pessoal, obrigado. no próximo evento a gente se vê novamente. Isso aí. Se tiver um presencial, principalmente também, né? Presencial é melhor ainda, que aí a gente fala bastante. Sim, sim. Então tá bom. Muito obrigado, Ricardo. Valeu, pessoal, obrigado. Pessoal, boa noite, tá bom? Quem se inscreveu para a segunda palestra já abriu a sala, então o pessoal já está entrando, tá bom? Daqui a alguns minutinhos a gente começa, tá bom? Um abraço a todos. Valeu.